E por falar em Libertadores, Arthur da Pieve, você acredita em muitas superstições do futebol? Por exemplo, naquela máxima de que quem não faz, toma? Essa acho que é a única que não é uma superstição. Tem um dado psicológico envolvido nisso que me parece perfeito. Aos 23 minutos do jogo de ontem lá contra o Barcelona de Guayaquil, eu falei em casa. E quem não faz, toma. Muito gol perdido. Aos 25, 26 eles fizeram o gol, né? Eu não acho que não é superstição, acho que tem uma observação que o time fica martelando, martelando, martelando e fica uma coisa de obsessão. Você continua a martelar, abre espaço, que foi o que aconteceu com o Botafogo. A gente está listando aqui a quantidade de gols que o Botafogo perdeu ontem até sofrer o gol do Barcelona de Guayaquil. E fiquei impressionado com a educação dos equatorianos. Eu achei que não foi pênalti, ao contrário do que falaram os amigos na transmissão do Sport Também TV. não consigo ver. Concordo. Eu achei que não foi. Concordo. Ele leva amarelo. Levou amarelo. Que é decisivo. E não teve aquelas rodinhas, aquelas agressões ao árbitro. Respeitaram a decisão, na minha opinião mesmo, equivocada do árbitro. Ao contrário de quem estava no estádio transmitindo pelo Sport TV, Luiz Carlos Júnior e Rafael Rezende. E o Botafogo foi perdendo seu caminhão de gols até ser castigado com a abertura do placar pelo time local. Agora, que futebol impressionante do Botafogo, não, da Pieve? Ou você já esperava um time jogando assim? Não, como ontem não, porque eu não sei nem se o time estava preparado, tinha sido pensado para jogar da maneira que jogou, porque o negócio do Botafogo é se defender e partir rápido em contra-ataque, faz poucos gols. E ontem ele teve um domínio territorial, numérico, absoluto. Esse aí foi praticamente o único ataque do Barcelona de Guayaquil. E o time talvez tenha se surpreendido com isso, aí faltou um pouco de a famosa última bola, mas fez o que pôde e o melhor jogador em campo foi o goleiro deles, né? É bem significativo. O segundo tempo não foi tão bom. Eu não vi os jogos com o Olímpia, eu estava viajando, mas o primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do Botafogo na Libertadores. O segundo não foi tão bom, mas ainda assim continuou dominando e acabou sendo premiado pela insistência com mais um pênalti convertido pelo Sassá dessa vez. O Camilo, acho que a partir do momento que ele perde o pênalti, ele fica um pouco afobado para fazer o gol que compensaria o pênalti perdido. Então ele joga bem na articulação, mas ele não é tão decisivo. Essa cobrança de falta dele, por exemplo... Aí, segundo o amarelo, que também eu achei muito rigoroso no parte do juiz. E, de novo, uma educação muito significativa na comparação com os padrões do jogador brasileiro, dos atletas equatorianos. Né? Sofreram um pênalti injustamente, uma expulsão que eu concordo também foi injusta, e eles seguem jogando. Eles seguem jogando como o Bayern fez, inclusive, contra o Real Madrid. Depois do jogo teve baixaria, reclamação, segundo os relatos, teve jogador indo para cima do árbitro, mas durante a partida um enorme respeito ao árbitro e ao espetáculo. A gente fica impressionado, eu não diria que eles que são muito educados, acho que a gente que está muito mal educado no futebol, né? Tem uma coisa, qualquer decisão da arbitragem é questionada, claro que a arbitragem erra bastante, mas é um problema, a perda de tempo num jogo de futebol do Campeonato Brasileiro ou dos campeonatos regionais, com reclamação, o nego discute lateral, começa a peitar e tem uma coisa de galinho, garnizé, querer brigar um com o outro, como se a virilidade tivesse ofendida por uma falta, é muito chato, né? Tecnicamente pode ter bom espetáculo, jogo de conjunto, mas essa parte do mimimi agressivo do futebol brasileiro, acho que faz muito mal o futebol brasileiro. Também acho. Os jornais destacaram muito o Sassá, que entrou 19 do segundo tempo e fez um gol de pênalti. O Sassá, nesse ano, tem números da seguinte forma: 14 jogos, ele participou de 8 vitórias nesses jogos, 3 empates, 3 derrotas. Era um jogador que não parecia nos planos do clube no começo da temporada, foi reintegrado. E como você está vendo o Sassá em campo pelo Botafogo? Ele diz que pôs a cabeça no lugar, foi pai pela segunda vez agora. Eu acho que ele ainda é um cara em potencial. Eu acho que ele pode render mais, de uma maneira mais regular, ao menos, do que ele rende hoje em dia. No momento, ele ainda é o cara que rende melhor quando entra no segundo tempo. Quando ele entra de cara na partida, ele não consegue ser tão decisivo, mas eu acho que quando ele entra no segundo tempo, ele percebe que é uma carga de expectativa, responsabilidade colocada nos ombros dele e ele tem correspondido. Então, eu acho que com o trabalho ali, com a relação boa que ele tem com o Jair Ventura, o futebol dele pode evoluir, porque ele é muito forte, né? Tem uma técnica razoável, ele é um jogador à moda do pai
do Jair Ventura, né? Ele me lembra, guardadas as devidas proporções, evidentemente, o estilo de jogo do Jairzinho, virada rápida, chute forte, etc. E um cara de velocidade. Vamos ouvir o treinador Jair Ventura comentando o empate de ontem em Guayaquil. Eu acho que nós fizemos a nossa melhor exibição no ano, mas não conseguimos vencer, né? Criamos bastante. Futebol não tem justiça, nós já jogamos não tão bem e já vencemos também. E hoje nós jogamos bem e não vencemos, mas empatamos. E agora a gente leva a nossa vantagem de jogar em casa. Não quer dizer que jogar em casa, jogar sob o seu domínio, você vai conseguir a vitória. Não, não é isso. Mas a gente sabe a força da torcida, a gente sabe que o fator casa na Libertadores é uma situação que pesa bastante e nós estamos 100% em casa. O grupo do Botafogo ficou assim, a gente coloca na sua tela com o Botafogo na liderança. O empate de ontem, pelas chances criadas, pode ter sido frustrante, mas em termos de classificação, deixa o Botafogo com 7 pontos. Igual ao Barcelona de Guayaquil, o Estudiantes 3 pontos e o Atlético Nacional nenhum pontinho. Como é que você está vendo a briga por vaga nessa chave, Team Vickery? Eu acho que tem uma grande possibilidade, talvez, de Atlético Nacional vencer Estudiantes no próximo jogo em Medellín, que quer dizer que aqueles dois morrem abraçados. Abre caminho para Botafogo e Barcelona. Botafogo vai classificar com certeza absoluta. O time sabe muito o que tá fazendo. Um time que, com limitações, aceita as limitações, joga dentro das limitações, não vai encher os olhos de ninguém. Mas é um time muito eficiente, que concordo que ontem foi o melhor do Botafogo até agora na Libertadores este ano. O time está mostrando uma confiança nos seus próprios recursos, seus próprios métodos. Aí eu acho que é uma grande surpresa, levando em consideração que um ano atrás, menos do que um ano atrás, a gente estava mais apostando no rebaixamento do que a situação atual.